Olá, bem-vindos à Utopia Brasil, um podcast de narradores, de pessoas que gostam de inventar histórias, contar causos, né? E o que é uma utopia? Uma utopia é tipo um sonho coletivo futuro, bom. A gente vai imaginar uma coisa boa, imaginar como é que vai dar certo, deu bom. Pode dar bom, né? Tudo, a vida pode dar bom, o filme pode acontecer, é raro, mas acontece. Então vamos imaginar que deu bom, a tua vida deu bom, o Brasil deu bom, e é um podcast sobre isso. Então nós estamos já em 2030 comunicando com vocês. Eu sou Newton Canito, escritor, criador do Metaverso Utopia Brasil. Estou aqui com Jesse Navarro, que é o primeiro vencedor do concurso intergaláctico de profetas tropicais, uma das primeiras pessoas que teve fé nessa Utopia Brasil. Boa tarde, Jesse. Muito boa tarde, prazer estar aqui com você, Newton, diretamente de 2030. Arrasamos. Estamos também com o Felipe Folgosi, que é o nosso entrevistado de hoje, ator e principalmente escritor, mas também ator, um puta ator, um ator maravilhoso, e também escritor e também palpiteiro de questões gerais. Como é que tá 2030, Felipe? Conta pra nós, Felipe, inéditos, revelações aqui no nosso programa, como está Felipe Folgosi em 2030. Assista agora, olha, tá, conservou, hein? Caiu no formol. Transhumanismo na veia. Felipe é crítico ao transhumanismo no seu livro Aurora, entre outros, aqui fazendo uma ironia sofisticadíssima para leitores dele. Então, a utopia está no olho de quem vê, né? Então eu acho que está mais para distopia, mas tudo bem, vamos na utopia, assim, né? Felipe, o exercício aqui é utopia. Utopia. Distopia tá mais fácil. Utopia é fácil fazer. Você é um bom escritor, você tem que fazer um exercício de utopia. Eu, assim, supondo, não precisa dar tudo certo, mas você, como é que estão aí seus planos? A gente sabe que o Felipe está há anos, né? Você que está assistindo em 2025, ele está há anos publicando. Qual que é esse aqui, o prédio? Esse é o último que eu lancei em 2025, né? Quer dizer, faz tempo que eu lancei em 2025, né? Não, depois daqueles já lançou mais 80, mais 40, assim. Bom, mas em 2025 eu tinha lançado o 8, né? O oitavo, esse é o oitavo. Quem está em 2025 já estava no oitavo. E foi uma trajetória inicialmente bastante trabalhosa, né? Eu comecei em 2015 com os quadrinhos, né? Mas escrevendo já, na verdade desde a adolescência, mas assim, com uma frequência maior. Acho que com uns 18 anos, que na época tinha só 2 livros no Brasil de manual de roteiro, né? Tinha do Doc Comparato e tinha do Sid Field, né? E eu escrevia antes à mão livre, assim, peça, né? Porque eu comecei a fazer teatro com 15 anos, aí eu já brincava de escrever meus textinhos, assim, mas sem entendimento de formato de roteiro, de nada, né? Ia meio escrevendo ali, né? E aí, quando eu comecei a fazer TV com 17, aí comecei a já ter contato com o roteiro, né, de TV, já comecei a, né, entender mais um pouco, assim, mas ainda fazendo Word, assim, né, com a pauta e tal, não tinha um software, depois que eu fui comprar um Final Draft, assim, e aí depois que eu já trabalhava, eu fui fazer FAAP, fui fazer cinema lá na FAAP. Já era ator na época, né? Já era ator, acho que eu fui fazer, devia ter, sei lá, uns 25, acho, 24, 25. Foi aí que a gente se conheceu, eu fiz lá uns cursos do EDUSP, né? Uns cursos lá, uns seminários e tal. E eu morei 2 anos na UCLA, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, fiz a UCLA também. Aqueles cursos que a gente conheceu foi antes de você passar? Foi antes, Legal. Foi antes. E é isso, no ano de 2000 eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com esse aqui, como teatro, que depois eu adaptei para quadrinho, né, que chama Um Outro Dia. E isso que me deu uma validação, assim, para eu apostar um pouco mais no lance da escrita, né? Não, esse aqui foi um ponto de virada na tua história, né? Porque você já era ator, né, pelo que eu entendi. Sim. E aí nesse momento você se inscreveu num concurso para ver se... Então, na verdade, na época eu estava fazendo uma peça, chamava Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Cedia que a Nossa. Do Juca, maravilhoso. Foi sucesso. Com 20 anos. 5 anos, né? Eu fiz 5 anos, né? E aí um dos elencos era o Giuseppe Oristânio, né, que fazia comigo, que ele gostava de escrever, e ele que me falou na época eu também estava fazendo a faculdade, ele falou, pô, tem esse concurso, né, que era um concurso anual, né, de teatro, né,
concurso do Ministério da Cultura. E ele falou, eu falei, legal, entrei lá, vi, me inscrevi, e o legal é que você se inscrevia de forma anônima. Assim, você já preenchia a ficha e tal, mas você enviava o texto de forma anônima, né? Então, você já era famoso, né? Então, mas isso às vezes joga contra. Isso que eu falar, joga contra. Você pode, né, o pessoal acha, vai ter famoso, quer tudo pra ele. Exato. então foi legal também por isso, porque depois eu acabei até indo trabalhar quando não sabia, né? Um diretor, William, fugiu o sobrenome agora, daqui a pouco eu lembro, William Pereira, uma peça que a gente fez no Centro Cultural do Banco do Brasil, e ele anos depois, isso sei lá, 2016, 2015, sei lá, ele falou, eu fui um dos jurados lá do concurso, assim, desse daquele ano. E era legal foi isso, que tipo, eu sabia que era um voto isento, assim, não, nem pró nem contra, né, que, assim, que era o texto por si só, né, e foram quase 5.000 textos, assim, então quando eu ganhei e tal, daí fui receber lá em Brasília e tudo, era o ministro Jobim na época, né, o governo do FHC lá, então para mim foi uma validação, porque aqui no Brasil tinha um pouco nessa coisa, o cara ator da novela e tal, né, tem que ser idiota, né? Então, tipo, o cara... Galã ainda. Né? E era novela já. Mas eu já, na época da faculdade, eu já estava... um amigo meu que era o Sérgio Roveri, que era editor do Jornal da Tarde, né? O saudoso Jornal da Tarde, ele era o editor do Caderno de Cultura. E aí ele me convidava para fazer umas pautas. Quando tinha alguma coisa que ele achava que eu fosse gostar, ele falava, pô, quer fazer uma resenha aqui de um filme, de um show? Então... Nessa época eu já estava, né, exercitando um pouco, assim, na faculdade, escrevendo os curtinhas, escrevendo também as groselhas que eu gostava ali, de minha, pessoais, né, de teatro, assim. Nessa época o formato que eu mais, vamos dizer, fazia era teatro, né? Depois que eu mudei para roteiro mesmo, né? Então, e aí foi isso, daí quando eu ganhei esse curso, eu sempre tive vontade de morar fora, né, mas não tinha grana, né, e aí eu já trabalhava, falei, não, eu vou, então, uma série de ciclos se fecharam na época, né, a peça que eu estava fazendo terminou, eu estava fazendo uma novela terminou, eu estava com uma namorada terminou um namoro, meu pai faleceu, um monte de coisa, eu falei, cara, acho que é agora, porque se não for também agora, depois vai ser cada vez mais difícil de ir, né, porque você precisa meio que parar a tua vida, né. Mas foi um tempo incrível, assim, de amadurecimento, né, só de morar fora já é bom, né, porque o clichê de sair da zona de conforto é mesmo, né, você tem que se virar, ninguém te conhece, né, então foi legal, pô, entreguei comida lá, fui barman, tem umas histórias engraçadas lá, fui barman na casa do Dini de Laurentiis na festa de Natal, tudo engraçado. Mas enfim, e daí quando eu voltei, começo de 2003, eu falei, cara, eu vou começar a escrever com mais frequência, né? E aí, o primeiro roteiro que eu escrevi chama Knock Me Out, que virou quadrinho, né? Esse aqui, que é um que se passa no mundo das artes marciais, MMA, mas é um romance, né? Que eu uso aquela premissa do rock, que é um romance. O primeiro que eu escrevi, depois eu publiquei em 2018, né, um outro dia, mas escrevi no ano de 2000, né, final, na verdade 99, né, o concurso foi em 2000. Mas eu queria falar um pouco dessa coisa de ser estrangeiro, né, um pouco da experiência que eu tinha tido lá, de estar meio que num limbo, assim, porque no Brasil a gente é meio colonizado, né, pela cultura americana, e a gente acha que e não é uma outra cultura, né? Porque aqui você vou chegar lá, não, você vai ver, óbvio tem um choque cultural, então tem essa coisa do pertencimento, não pertencimento, assim, enfim, daí eu escrevi esse na mesma época, em 2004, eu tive a ideia de escrever o Aurora, né? E comecei, então enquanto eu estava escrevendo o Knock Me Out, eu já comecei a desenvolver lá a premissa da Aurora e tal, mas era uma história mais complicada, no sentido de que acabei fazendo muita pesquisa, assim, na verdade foi a coisa que eu mais fiz pesquisa, porque eu queria falar desde criar, na verdade, uma teoria fictícia que junta astronomia com oncologia, com poderes, enfim, daí eu fui pesquisando para, né, criar uma coisa factível, verossímil, assim, né, no universo, e deu certo, mas eu acho que eu terminei em 2009,
2009, 2008, 2009. Então eu fiquei uns bons anos assim, enquanto eu ia escrevendo outras coisas, eu tipo, às vezes destravava uma coisa, escrevia mais um pouco, daí eu empacava, daí deixava de lado, daí eu escrevia mais outra coisa, daí vinha uma outra ideia, daí eu retomava assim. Então, mas é o que na verdade foi o primeiro quadrinho, porque tudo isso escrevendo como roteiro de cinema, né? Na época ainda a minha ideia era de repente tentar vender para o mercado americano, né? Porque lá os estúdios compram, né? Mas você tem que estar lá, você tem que ter um representante, né? Um agente literário lá, não é tão fácil estando aqui. Depois que você está no mercado, você pode ter em qualquer lugar do mundo, né? Mas assim, para entrar não é tão fácil. Então eu comecei a daqui me inscrever em concursos lá, cheguei até a me inscrever no concurso lá da Nicholl Fellowship, que é do Oscar, né, da academia. Eu também fui até os 100 textos finalistas, assim, né? Eu fiquei feliz porque não é minha língua materna, né? Mas o problema é que você não tem o controle de quem está lendo, cara. Então teve 2 roteiros meus que depois eu vi alguma coisa no cinema muito parecida, assim. Sério? Inclusive eu cheguei até a falar com um amigo meu que me indicou um advogado lá, o cara começou a defender, de repente descobriu que o filme era numa agência que ele trabalhava, o cara sumiu, tipo conflito de interesse. Pra mim só meio que ratificou a suspeita, assim, sabe? Porque às vezes você fica meio paranoico, né? Mas Qual que era a suspeita? O quê? Que filme que era? Era em cima do Knock Me Out, e era um filme que chama Never Back Down, assim, que é um filme também de luta, assim, E qual que era Tem algumas semelhanças, assim, da dinâmica do personagem, né, do conflito principal dele, assim. Ainda bem que não pegou a coisa, porque o que eu mais gosto do Knock Me Out é que ele é um lutador de arte marcial, mas ele é um artista plástico. Então a arte marcial, o artista plástico, se você pode conciliar você ser um cara sensível, um artista, né, e você ser um cara que usa também da violência, da agressividade, né, um artista marcial. Legal. E ao longo tem muita gente, né, que você vê, sei lá, Hemingway, tem muita gente que tem esse perfil, até samurai, né, porque todos tinham um treinamento também de fazer os kanjis e tal. Então, que essas coisas coexistem, né? Porque tem meio que um estereótipo que ou o cara é uma besta, né? O cara é um animal ignorante, um brutamontes, assim, e outro é uma florzinha, né? Completa delicada e não, essas duas coisas podem coexistir, assim, né? Então, essa é a premissa, assim, uma das, né? Do Knock Me Out, que eu gosto, que é diferente, né? Diferente, Enfim, e aí é isso, aí fui enchendo a gaveta de roteiro, né? Esse aqui funcionou muito, cara. Me conta mais como é que você inseriu aí, né? Porque eu saquei essa coisa de ter uma regra meio própria, que é bem legal isso. Dá trabalho criar uma... A ideia, assim, eu tava A história, pra quem não sabe, é um pescador que toma uma rajada, não sei do que é exatamente. De coisas que existem, que são partículas cósmicas que realmente existem, que são as partículas mais carregadas, né? Muito mais que o fóton do Sol, assim, que vem do espaço profundo. E tem várias teorias reais, assim, de gente que acha que muitas vezes eles podem, essas partículas profundas, porque é aí que eu juntei um monte de coisa que não, aí é criação da minha cabeça, né? Que tem uma coisa chamada precessão dos equinócios, né? Que a cada quase 26 mil anos a gente passa por todas as constelações, e que na minha teoria que eu criei é que quando a gente passasse pelo centro da galáxia, da Via Láctea, né? A gente passava numa rota dessas partículas cósmicas, e isso impulsionava os saltos evolutivos do homem, né? Mexia no nosso DNA, e cada vez que isso acontecia a gente dava um salto evolutivo. Isso é bem legal. E aí o cara... Que é a mudança de era, surgem novos seres humanos, sim. Não necessariamente por isso, mas ficou ótimo. Enfim, eu deixo essa coisa metafísica, entre a ciência e a metafísica, eu deixo pro leitor, assim, né? Porque é um termo que eu gosto muito, assim, né? Pro leitor, eu deixo para ele, eu deixo as coisas e ele decide que viés que ele quer, se ele quer ir pelo viés materialista, reducionista, científico, se ele quer ir pelo metafísico, né, e ver que existem mais coisas que a nossa van filosofia. Como é que chama? Lucy? Me lembrou um pouco Lucy, né? Lucy do filme. Mas o Lucy é bem depois, né? Bem depois, bem depois. Eu comecei a ver, aquela personagem... eu, sincero, comecei a ver, eu parei porque... Lá é com uma droga. Não, eu parei, eu falei, cara, sabe assim, eu tenho às vezes uma coisa meio assim, eu acredito muito em inconsciente coletivo, nessas coisas, então às vezes quando tem uma coisa que daí eu falei, não vou ver porque eu não quero, porque eu estava ainda no processo de
da trilogia, né? Pra não te influenciar, né? Lúcio é um filme do Besson, que também lembra, porque aqui tem uma mutação e a pessoa se torna... É um super-humano, uma espécie de poder, mas como também de evolução espiritual, né? Não é apenas evolução física, assim. Você acha que o ser humano caminha para uma evolução espiritual? Você acha? Cara, existe esse caminho? Eu acho que esse caminho sempre existiu, depende de cada um estar disposto a trilhá-lo, assim, como né? espécie, você acha que a espécie está indo uma pra cá? Eu acredito no princípio do livre-arbítrio, então como espécie, cara, não. Né? Porque é isso, senão né, tem um determinismo aí. Boa pergunta, eu tenho dúvida se é espécie. Mas eu acho que existem eras assim, que realmente por exemplo, o marxismo ele prega uma utopia feita pelo homem, né? Quer dizer, que o homem consiga trazer, vamos dizer, esse espaço edênico assim, né? de paz, de tudo. Né? Eu acredito que isso vai haver, mas não que o homem não consegue por si só, entendeu? Porque se o homem conseguisse por si só, ele já teria feito, né? Então é a lógica do cara, se eu tô afogando, por eu estar afogando tem implícito que eu não consigo me salvar, né? Eu preciso de um agente externo para me salvar, né? Então eu acredito em Deus, eu acredito, né, que existe esse agente externo, assim, que é uma inteligência que não é simplesmente uma força amorfa, né? Mas que e que nós somos a imagem e semelhança de Deus nesse sentido, que a gente é uma consciência, né? Não que Deus é aquela coisa do ser humano. Nesse caso, a gente é uma espécie quase como se a espécie fosse salva por essa mutação. Então, isso que eu deixo ao longo do livro, eu vou deixando essa coisa que para que sugerir que existem intervenções, assim, né? Que existem intervenções, né? Que a gente não está... Eu sou completamente contra o niilismo, assim, que a gente o mundo não é acaso, a gente não está sozinho no universo, que não é só uma... Já tivemos enfias bem grandes aí como espécie, as soluções são completamente inusitadas. Tem uma tese científica, né, chamada o princípio atrópico do universo, né, que nas tradições herméticas e tal, que tem muita coisa, né, da tábua de esmeralda, né, do Thoth, dessas correspondências, né, do macro e do micro, né, então que o homem seria meio que o microcosmo do macro, né, e que nesse princípio fala que como que tudo de certa forma na natureza funciona para que a gente possa existir, não só que a gente, o ser humano como exclusividade, né, mas a vida, né, mas então isso. Cara, eu tenho um livro que é basicamente equação, eu passava as páginas, mas nas áreas descritivas, assim, que eles estavam, né, vamos dizer, discorrendo sobre a tese, daí eu conseguia, né, quebrar a cabeça e entender, mas assim, então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma zona chamada Golden Locks em inglês, né, que é como se fossem caixinhos dourados, que é o nosso planeta, exatamente, ele está numa zona, na única zona habitável, assim, no nosso sistema solar, porque se o planeta tivesse, cara, um pouquinho mais próximo do Sol, a vida era impossível, porque ia ferver tudo, se estivesse um pouquinho fora, ia congelar, né? Então, a gente está exatamente num lugar, e tem uma dança aí, né, como o Platão falava, né, a música das esferas, assim, né? Você tem uma harmonia, assim, né, cara, que é impressionante, porque a gente está aqui sentado na mesa e a gente esquece que a gente está viajando a milhares de quilômetros, né? E que é uma nave, né? E o sistema solar porque o sistema solar ele vai indo em espiral, ele não está parado também. Às vezes as pessoas acham que planetas não estão parados. Não, tá tudo movendo, cara. E a gente, cara, preciso pagar o boleto, né? Então, né? Isso que é muito louco, né? E mesmo no micro, né, cara, no nano, assim, né, o átomo funciona também dessa mesma forma, né, cara? E existem forças maiores do que a própria força da gravidade, né? Então a força eletromagnética, na verdade, é uma força mais forte do que a força né, do que a gravitacional. A gravitacional funciona para grandes corpos, assim, né? Então ela só não é para planetas, assim. Aí agora para pequenos corpos ela quase não tem o efeito dela é pequeno e o eletromagnetismo é muito mais forte, assim, né, como força. E quando você vai chegando numa escala cada vez menor, né, porque na lógica que a gente tem, a gente fala, cara, se eu pegar um barbante e cortar, né, divido ele, daí eu corto, divido de novo. Você acha que você vai conseguir cortar sempre, mas
tem uma barreira de Planck que chama, né? Que assim, tem um limite do que você pode reduzir. Você não consegue mais. E quando você tenta passar disso, existe um fenômeno de você perde fenômenos materiais como, por exemplo, localidade, massa, e a coisa vira quase como vibração. Então, as subpartículas da quando você vai muito menor do que elétron, do que próton, nêutron, aqueles glaucons, muons, aquelas subpartículas assim, chega um momento que é quase que o princípio da incerteza do Heisenberg, assim, né, que a coisa existe ou não existe, é uma vibração. E eu gosto muito da Bíblia, né, no sentido que fala que a criação é feita pelo verbo, que é vibração. Então, que na verdade as coisas existem muito mais num conceito que não é material. Então, para um materialista que eu às vezes eu converso, eu falo, cara, se você acredita no princípio da incerteza de Heisenberg, né, toda a questão da física quântica, então como que você vai negar que existe uma metafísica, né, que existe algo além, né? É que... a incerteza do Heisenberg, o básico é o Einstein, né? Deus não joga dados com o mundo. Sim, com mas outro Heisenberg. O princípio que é o seguinte, agora, que a mente influencia na matéria, né? Não, mas porque a tal da coisa, quando eu vejo que vira de partícula para onda, ou a história do gato, né? Quer dizer, a partir do momento que você vê que a partícula reage ao teu olhar, reage ao espectador, sim. Então, fala, cara, que interação é essa que existe entre uma partícula e o ser humano, né? E uma consciência, que aquela consciência altera a realidade. Então, né, tem uma tese que fala que, na verdade, a gente vive numa holografia, né? Porque, na verdade, tudo é muito mais espaço, né? Um átomo é muito mais espaço do que matéria, né? A comparação, por exemplo, uma bola, né, um átomo, né, se você pegar o núcleo do átomo, seria uma bola no centro de um estádio de futebol e os elétrons estão correndo na arquibancada do futebol. Então, basicamente é o quê? É espaço, não tem matéria. Né? A mão devia passar nessa mesa aqui. Agora, o que faz isso? É eletromagnetismo, né? Que é a mesma coisa que mantém senão nem eles estariam voando por aí. Tudo bem, claro que existem as trocas, né, de perda e ganho de elétron em si, mas o eletromagnetismo que mantém essas partículas, né, existindo e dá a ilusão pra gente de materialidade, assim, né? Enfim. Fogose revelando isso aqui, um cristão que entende de física quântica e tal, porque geralmente quem gosta de física quântica é aquele pessoal tal da física, sim, meio nova era tal, e geralmente não é tanto ligado a cristão. É legal ver isso, é maravilhoso ter isso, e eu sinto nesse livro, fazendo um pouquinho de spoiler também, esse mistério. Uhum. É um livro, esses livros desse gênero, fantástico, fantasia, ficam bons quando tem algum mistério. Sim. Mistério de transcendência mesmo. Sim. Tem tanto uma busca da transcendência, quanto tem esse mistério do que está acontecendo. Você conseguiu não ser didático, você conseguiu fazer isso. Então, os livros anteriores, como Knock Me Out, tem também essa busca transcendental? Tem de formas diferentes, né? No Aurora é o que porque a ambientação dele se passa nesse mundo. Começa com uma premissa, né, de um cara simples, um pescador, um cara comum que... Vários símbolos cristãos, pescador. Sim, pra quem tem referência, vai ter Fausto, né? Não sei se você viu. Ele tá na ópera e é Fausto, né? Tem várias easter eggs assim que eu fui deixando. Eu adoro. Depende, né, do nível de compreensão do leitor, mas é legal isso, assim. Então, a ambientação, e daí tem trama, tem, né, o cara que é da sociedade secreta, mas ele é da CIA, e tem todo, enfim, tem a conspiração. Ele não é central, mas ele aparece. Não, o vilão é central, né? É que o nome do cara eu escrevi em inglês, né, porque eu pensei que queria é Saul Hunter, né, que é Saulo, o caçador, e que Saulo é aplicado de Saulo para Paulo, né, quem conhece um pouco, né, o apóstolo que era um perseguidor da igreja, Saulo, e se converte, né, tem uma revelação de Cristo e vira o apóstolo Paulo, né? Então tem uma série de coisas que estão aí, e nos outros todos tem, né, mas é mais de graus diferentes. Por exemplo, no Knock Me Out tem essa deixa eu explicar como que eu tento falar isso sem dar spoiler, né? Tem essa coisa do que eu gosto, né, muitos desses
filmes que usam o pano de fundo do esporte tem essa coisa do teu limite pessoal, né? De como você vencer o teu inimigo, né? O teu ego, na verdade. Então tem essa questão mais interna. É muito prosaico o universo, né? Não tem grandes... porque o Aurora, o escopo é bem grande, assim, né? Tem MIT, tem... né? E nos outros ainda mais, assim, tem... meio os filmes de James Bond, tem locação na Islândia, tem locação, né, o sermão da Adrian pro Rock, né, no Rock 3, tem essa coisa tipo quase mística, sim, assim, que é aquela mística de guru do cara. Sim. Tem tudo isso, assim, tem muito da questão de conflito interno, assim, né, por que eu não queria dar spoiler, porque ele tá na psicologia do personagem, mas tem essa coisa, assim, que ele é um excelente lutador, mas ele odeia lutar, assim, então toda a luta que ele faz, eu vou contar isso, é um pequeno spoiler, que ele tá no começo, toda que ele se machuca, ele vai pra casa dele, ele tem um quarto, ele se vê no espelho, depois ele se pinta então ele vai memorizando assim os machucados, assim, sabe? Alguns mais realistas, outros mais expressionistas, assim, mas ele vai registrando assim o mapa dele. Daí tem, claro, ele conhece uma menina e tal, e ela que vai meio, né? E tem um momento que ela entra, que ela abre, ela vê aquilo assim, e é tipo poderoso, assim, sabe? Que tem muita carga ali, né? Simbólica ali, enfim, eu não quero contar a história toda, mas é isso. Tem todo esse processo, assim, de... Tem um lance transcendental. Tem, todos têm. Mesmo, por exemplo, esse aqui, que é um que aborda a infância, né? E esse é o mais, vamos dizer, explicitamente cristão, mas é baseado numa coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu tinha uns 8 anos, assim, eu brincava muito de voltar no tempo, né? Isso era uma brincadeira que eu fazia, voltava e ia para o futuro, ia para o passado, isso brincando sozinho, né? Tinha uma gangorra, né, no prédio que eu morava, e era a minha máquina do tempo, né? E teve uma noite que eu... Tentando fazer com você não quer brincar comigo. E teve uma noite que eu voltei exatamente na época de Jesus, e eu quis salvar Jesus, assim. Nossa, o que você acha? Ele ia mudar toda a história. E na verdade isso foi... Você acha? Mas eu tinha 8 anos, eu falei, não, eu vou salvar, e isso eu falei, cara, eu acho que isso dá uma história, e foi isso que e claro, né, depois muita questão de hoje ver que eu acho que as crianças estão muito na tela, estão muito desassociadas do lúdico, né? Quando eu era criança não tinha nada disso, você brincava, chegava da escola e brincava, não tinha nada. Às vezes era um pedaço de pau, era uma pedra e criava um universo. Né? Estamos articulados do poder de fabular. Exato. Do poder de inventar a história. E a tela tá matando isso, cara. Tiraram as crianças. Tá. Porque eles entregam tudo. Exato. E está criando uma geração depressiva porque o efeito... nosso cérebro é plástico, né? E tem o lance dos setênios. A cada 7 anos você tem, né, tuas células todas se trocam, né? E por isso que a alfabetização é aos 7 anos, né? Então as crianças, ainda com o cérebro em formação, já estão recebendo, porque eles fizeram especialmente para ter descarga de dopamina. Eles, eu digo, né, a galera que desenvolveu todas as plataformas, para você ficar preso naquilo, você ficar mais tempo, né? Viciado, né? Tem clínica hoje na Coreia para viciado em tela. Então, é tão recente isso, a gente ainda não sabe o efeito disso a longo prazo, nessa geração que o cérebro porque tudo bem, adulto ainda vicia, mas já a estrutura do teu cérebro já está formada, né? Agora, está em formação, cara. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Então, eu acho que tem que uma espécie resgatar de presente assim, contínuo, né? Elas não têm passado e futuro. Não tem. Essa capacidade tanto de linkar com o passado. Exato. Não, e déficit de atenção, né? Déficit de ansiedade. Tem um livro do Eric Schmidt, que é um ex-CEO, né, do Google, com o Harry Kissinger, chama A Era da Inteligência Artificial, né? E nesse livro eles falam que um dos efeitos eles chamam, em inglês, acho que não foi lançado ainda no Brasil, eles falam que
cognitive diminishing, assim, que é literalmente uma diminuição cognitiva, porque a gente começa a terceirizar a nossa capacidade, né? Lembra o Wall-E? O Wall-E, o filme do... É aquilo, é aquela humanidade gorda que não faz mais nada, porque tudo é comodidade. Agora você vê a inteligência artificial vai arrebentando com tudo quanto é profissão, e o impacto social disso as pessoas ainda não entenderam o que vai ser, cara. E tira o poder da criação humana, né? De criar. Todo. A gente é imagem e semelhança de Deus porque a gente é criador. Exato. Qual bicho é criador? Assim, porque É desumanizado. Informações, por que guardar informações, organizar informações no meu cérebro? Exato. Se eu vou aqui no celular e pego rapidinho, então eu começo a não ter motivação para estudar, para guardar a ordem das coisas. Não preciso guardar a ordem da história, do mundo, das coisas. Não, é uma dependência. Então, você está dependente, né? E os neurônios vão ficando fracos. Imagina a geração que nasce já assim, vai ficar mais fraco ali. Para onde esse trem vai, quem sabe? Então, mas... Já estamos vendo uma geração maravilhosa anterior também, que é a primeira experiência histórica na humanidade onde os jovens não respeitam os mais velhos. Nunca existiu isso. Nunca existiu. Não sei se alguém tem algum relato de uma civilização onde os jovens acham os mais velhos tão religiosos. Essa é uma reclamação já antiga dos mais velhos sempre, né? Que, meu filho é mal criado, mas dessa vez o negócio tá feio. Mas são várias coisas... Aconteceu mesmo. Agora tá pior. São várias coisas juntas, né? De novo, né? Você fala, cara, sempre que até hoje, né, em sociedades, né, que a gente chama de primitivas, mas que dependem, né, depende da ótica, o núcleo familiar é básico para a sobrevivência humana, né, cara? Você tem que ter uma geração que vai se reproduzir para criar a próxima geração e essa geração vai crescer, vai cuidar daquele que envelhece. Isso é o natural da vida, sempre foi, né? Mas, para mim, o ponto, cara, de uma grande virada recente é os anos 60, né, cara? Toda essa questão que foi proposital. Então, por exemplo, o LSD foi desenvolvido em Stanford, né, pela CIA, né? O Timothy Leary era um agente da CIA, entendeu? Eles realmente queriam flipar a geração saída do pós-guerra, né? Então, nos anos 50 você ainda teve os beatniks e tal, mas era uma coisa muito... mais underground, cultural, não teve impacto. Agora, os anos 60, cara, é onde eles realmente fazem uma engenharia social pesada, assim, para ter essa disrupção toda, né, porque vem junto com pílula, né, vem junto com toda uma, vamos dizer, importou toda uma questão orientalista para a cultura ocidental, né, junto com, né, no mundo acadêmico, pós-modernismo, né, desconstrutivismo, tudo isso. Então, cara, é uma geração toda de primeiros divórcios, assim, todas as gerações desde então é só divórcio, não tem mais família, quer dizer, tem, mas assim, proporcionalmente cada ano tem menos, assim. E é difícil a gente falar isso porque, é papo, né, reacionário, conservador. Não, cara, é uma coisa sobre espécie, entendeu? E a gente vê os países industrializados todos agora, os países todos industrializados com crise demográfica, né? Falam que o Japão vai acabar até 2050, porque é uma cultura que não promove isso, que é milenário, do que é, cara. Então é isso, o C.S. Lewis tem um livro chamado A Abolição do Homem. Quem que é esse livro? Do C.S. Lewis. E é isso, que a gente está caminhando para essa coisa desumana, cara. É a abolição do homem. A gente vai comprando um canto da sereia da tecnologia, e que você não está vendo que você está basicamente criando um jacaré que ele vai te comer daqui a pouquinho. Entendeu? Eu vejo dessa forma, assim, né? Eu acho que a tecnologia é neutra. Então, mas na verdade, agora, os algoritmos não, então, as tecnologias... neutra, é uma ferramenta. Mas quando ela passa a ser uma inteligência, ela não... Mas a IA, por exemplo, a IA ela pode ser vários pelo algoritmo dela. Ela pode ser para um lado, pode ser para o outro, não é? Então, mas quando ela a gente que coloca a regra, a tal da singularidade, cara, porque o objetivo é esse, né? Objetivo. Eles falam, você lê os caras tipo Hugo Degares, assim, né? Você lê esses caras e fala, cara, é isso, ele fala assim, não, vamos criar um Deus, entendeu? Né? Eles querem criar um Deus, inclusive, para governar a gente. Exato. Mas você não sabe se ele vai ser benévolo ou malévolo. Você vai ver a gente como... Você vê em 2001, Odisseia no Espaço. Exato, aquilo lá. A nave cata e fala... Mas as pessoas estão querendo criar isso agora. E isso não é novo, né? O cara está querendo criar isso.
E o Arthur C. Clarke, de propósito, ele era um ocultista, ele era maçom, ele era um cara que, entendeu? Tem outro livro dele chamado O Fim da Infância, que ele fala que, já ouviram falar desse livro ou não? Que é um livro onde, chamo do Arthur C. Clarke também, que é o fim que em determinado momento uma espaçonave chega, né, e para, tipo Independence Day, só que fica há 50 anos ela só parada e aí a humanidade já se acostumou com essa, né, com a presença. Então primeiro era essa presença e depois quando eles vão se revelar finalmente como os overlords em inglês, eles aparecem simplesmente como literalmente a imagem que a gente tem do diabo, com a asa vermelha de chifre, casco, mas eles são os nossos progenitores, eles são bons, a gente não tem que ter essa imagem negativa deles. Bonzinha, suave. Aí você fala, cara... Esse livro também aborda isso, né? Como tem aceita isso, a secreta transhumanista que está tentando se aproveitar ali para pegar os genes e tal. Então você tem essa questão de como tem realmente essa galera. E você então tá nessa militância aí, de garantir a existência... Não, é a militância. É a vida, né, cara? É uma espécie humana. Sim, porque isso é de novo, essa desorganização. Quando, agora com essa, né... Então você não tinha vida, você cara, essa... Não sei se... É que eu fico acompanhando essas coisas, né? Essas notícias, obrigado. Uma empresa chamada Colossal Genomics, se eu não me engano, ressuscitou, né? Pegou um genoma de 10 mil anos atrás de um lobo e clonou esse lobo extinto já. Aí você fala, isso saiu em várias, né, National Geographic, você fala, cara, primeiro, qual que é o objetivo disso? Qual que é o propósito disso? Para que você vai pegar uma espécie que naturalmente já não tem mais ecossistema? Então se a gente pensar na coisa mais ecológica, mais de acordo com o que a ecologia fala, peraí, já não tem mais um nicho para essa espécie. Para que eu vou reintroduzir uma espécie que provavelmente vai virar uma praga, não vai ter predador para ela, né? Então, né, ecologicamente falando, já não faz sentido nenhum. Mas não é isso. O objetivo, inclusive o CEO da empresa falou assim, não, nós não queremos, como que é? Ele falou, não queremos, não lembro exatamente ipsis literis, mas não queremos ressuscitar, nós queremos substituir. Porque o que? É uma forma de introduzir a conversa na sociedade, de que essa tecnologia já é existente, com uma coisa fofinha, bonitinha, mostra os lobinhos uivando, você fala, quem não vai gostar, né? Poxa, mas tem uma pegada de renascer uma espécie, então, não parece bonito. Mas isso é o transhumanismo, cara, porque no final é o que? Vai normalizar e né, popularizar e normalizar uma tecnologia de falar assim, olha, você de repente você quer trazer sua avó de volta? Lógico. Entendeu? Você quer permanecer você de volta? E cara, isso pra mim é completamente antinatural, isso para mim é luciférico, na verdade. Fica negócio meio Black Mirror, né? Não, é luciférico no sentido de ser algo... E a questão principal, ele falou antinatural, né? Porque assim, por um lado ele fala assim, a ciência vai acontecer as coisas e não sei como impedir e tal. Mas se o ser humano vai contra as leis naturais, gera muita infelicidade. A forma da infelicidade é você ir contra a lei natural. Então, a gente tem livre-arbítrio para decidir se a gente aceita a lei natural ou se a gente vai dar uma de filho chorão. É o seguinte, o livre-arbítrio é para isso, então, né? Sim. Se você que era muito de filho chorão, ficar aqui tentando corrigir o negócio, mas pode ser que você se dê mal. É o seguinte, né? Ao longo da história, todos os relatos que a gente tem, desde retratos de Dorian Gray, Frankenstein, né, toda a questão, todo o universo de vampiro, todo esse inconsciente está ligado ao quê? A você querer ser imortal, hackeando a realidade e sendo condenado ao né? Não, eu acho que damnation, porque o que? Você está tentando usurpar a realidade, né? Então, existe na verdade, a imortalidade espiritual. Esse é o caminho que sempre teve oferecido, né? E não você querer se preservar aqui e virar um zumbi, entendeu? Né? Então, a tendência é bem possível que virem zumbis, né? Exato. Todas as distopias de zumbi também começam assim, né? O Musk também, que você acha que o Musk, aquela carinha do Musk lá? Então, cara, o Musk pra mim... Não, mas o Musk, se a gente for ver até a biografia dele, porque eu acho importante conhecer a história dessas pessoas, de onde que eles vêm. O avô do Musk
é um dos cofundadores do Partido Tecnocrata nos anos 30. Só que ele no capítulo do Canadá, né? Mas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, nos anos 30, eles criaram um partido, né? Que hoje o pessoal começou a conhecer, ouvir um pouco mais do termo tecnocracia. Isso nos anos 30 era um partido que dizia o seguinte: democracia é falha, não funciona, né? A gente tem que ter o quê? Uma elite científica que controle a sociedade, né? Obviamente nós, né? Né? Claro. E tudo isso que a gente vê hoje com uma roupagem de pegada de carbono, os caras já falavam nos anos 30, eles usavam Joule. Você viu isso aí? Eu já vi isso. Eles usavam Joule, falaram assim, então tudo vai mudar, o sistema financeiro, tudo assim. Na verdade, assim, nessa nossa sociedade, essa utopia louca deles, assim, então, é óbvio, né? Então fala assim, cada cidadão vai ser controlado o consumo dele de Joule. Então assim, desde a roupa, quanto joules leva para produzir essa camisa que você está usando, né? Desde a cadeia produtiva toda dele, do começo ao fim, quantos joules? Então assim, então aqui, você já gastou tantos joules. Quanto foi para você comer de joule, né? Eles estão conseguindo, né, cara? Estão conseguindo. Conseguindo fazer um nível de dados que o dado controla completamente a sua vida. Exato. E você acha que a gente está tendo um ataque à nossa liberdade? Completamente, cara. Eu tô convencido o que a gente está vendo, já existe o que eles chamam de internet das coisas, que é IoT, Internet of Things, tudo já está. E aí estão condicionando a gente, né? Que legal o smartwatch que fica. Alexa. Né? Alexa, tudo isso, tudo tem roupa com sensor. O que eles querem, o que eles chamam da Smart City, né? Nas cidades, tudo é smart, né? Eles botam o smart aqui. Nossa, então eu vou aceitar, né? Porque o smart, tiro na testa, né? Então, desde o pavimento, cara, tem nanotecnologia para mapear. Tudo é o conceito do tal do Panopticon, né? Que era um cara que no século XIX criou essa prisão, né? Onde você tinha uma torre no centro. Era um prédio circular e uma torre no centro espelhada, e as portas das celas não tem porta, era só grade para o que as pessoas não saberem se elas estão sendo vigiadas ou não. Então esse é o tal do Panopticon. É uma sociedade onde você não sabe se você está sendo vigiado o tempo inteiro. E a China hoje em dia, por exemplo, já é assim, tem mais de 600 milhões de câmeras, né? Você está monitorado o tempo inteiro. E, por exemplo, né, tem um tal de crédito social lá. Quando a direita fala comunismo, eu demorei anos para entender do que estavam falando. Assim. No fundo tem a ver com isso, né? O Estado tirando a sua liberdade. Exato. Não é só um sistema financeiro. Não, isso é uma das, então não é tão idiota, colunas, né? Não é tão idiota imaginar que nós estamos em estados cada vez mais comunistas. E um cara como George Orwell, né? Ele viu isso porque ele era comunista, ele conhecia a galera da Sociedade Fabiana lá em Londres, porque na verdade o comunismo é inglês, não é nem russo, nem alemão. Ele realmente foi articulado na Inglaterra, né? O Marx é da Alemanha, foi para a Inglaterra, o Engels era inglês. E quem quiser vai ler um pouquinho a respeito da Sociedade Fabiana, né? Tem o super-homem do Shaw, o Shaw é da Sociedade Fabiana, Bernard Shaw. Que também é um cara, se você vai ler as coisas, porque o pessoal, que legal o Pigmalião, né? Fala, um autor de teatro. Não, mas se você vai ler o que ele fala, cara, ele é um. Eu nunca ouvi os debates do Chesterton com o Shaw, né? Tinha uns debates de rádio, viu? Sim, eu sei. Ele é um cara perigoso. O Shaw é perigoso. Muito perigoso. E o Chesterton, porque ele é eugenista. O Shaw é completamente eugenista. O Shaw E eu gostava do Shaw, gosto até. Ele falava que é o seguinte, todo ano deveria haver um tribunal onde todas as pessoas deveriam ser julgadas se elas estavam servindo ou não à sociedade. Quem não estivesse deveria ser executado. Isso é pior que nazismo. Pior que nazismo. E a galera fala, o George Bernard Shaw, que legal, vai ver a pecinha Mar Fair Lady, né, que é baseada no Pigmalião, que é o quê? É uma experiência social, é pegar uma pessoa humilde e falar assim, não, e agora é o Hugh Higgins, se não me engano, o professor, que ele da elite, né, o socialista fabiano, eu vou educar essa besta aqui, esse animal que não tem valor. Vou trazer ela ao meu nível. É isso, e a gente falando que bonito, é romântico, só. É bem esquerda, meu. Olha, professor, essa essência da mentalidade da esquerda estava lá, né? Não tem nada de humano, não tem nada de humano. Doutrinar o povo pobre. É isso. O pobre tem que estar. É uma besta, é um animal. Ele é bem-vindo se tiver meus valores. Exato. Né? Se ele tem outra religião, não. Aí eles já são ignorantes. Esses caras, quem é o outro? H.G. Wells era socialista fabiano. Você vai ler os livros dele. Ele tem um livro chamado A Nova Ordem Mundial.
Ninguém leu aqui no Brasil. Eu tenho o livro. Tem outro livro dele chamado... Shaw? Esse eu não li. Não, H.G. Wells. Cara, ele já fala de transhumanismo, ele fala na ilha do Dr. Monroe, fala de hibridismo. Sim. É o que a gente está vendo agora, CRISPR-9, essa tecnologia. Tanto que o Chesterton tem aquele livro Hereges, tá o Shaw, o H.G. Wells, então todos os livros. Mas porque outro... O Chesterton é demais, né, cara? O Chesterton... E aí que tá, só que esses caras não são promovidos, mas não são promovidos. O que me salvou foi o Chesterton, sabia? Teve algum professor na faculdade que te indicou o Chesterton pra ler? Não sei como eu cheguei, viu? Boa pergunta. Então. Quando eu cheguei na ortodoxia, eu abri minha mente, cara. Leio os seus livros também, ele tem... Eu li alguns, eu não li. Eu li o Cristianismo Primitivo, o Puro e Simples. Sim. Bem legal. Mas na China tá assim mesmo, desse jeito? Tá. Todo o lugar. Por exemplo, você tá na estrada, acabei de vir da Baixada subindo. Aí tinha hora que eu falo, aqui que tem radar aqui ou não? Aí eu ficava escutando, pô, aqui lá é radar, aqui lá não é radar. Mas deve ter lugar que o carro é o tempo todo monitorado, se ele correr um pouco mais já multa e não, isso esses radares já saiu aqui, a notícia que aqui no Brasil, que isso vai ter no mundo inteiro. Vai ser um radar que assim, ele não mede mais a tua velocidade naquele momento, ele mede a tua média. Seu comportamento na estrada. Então assim, tem um radar aqui, 5 km depois tem outro radar. Então ele registra a tua velocidade aqui, e ele vai registrar e ele vai contar que assim, você andou, né? Porque, por exemplo, eu posso frear quando eu estou próximo ao radar, sei lá, 100 por hora eu reduzo, no trecho eu ando a 150, chega lá no outro eu reduzo, ele vai fazer a média, fala, entendeu? Você está roubando. E não é nem isso, cara, já falou que, por exemplo, carro vai deixar de existir como propriedade privada. Eles já estão nessa implementação. Já nos carros europeus vão vir com o tal do kill switch, onde eles vão desligar o carro por satélite. Né? Isso vai estar ligado à questão da Smart City, como já testaram um pouco na pandemia, por exemplo, na Irlanda você não podia sair a 5 km da tua casa. Você estava restrito, ele estava te monitorizando, entendeu? Aqui no Brasil também, gente, só você pensar as escolas como estão hoje em dia. Mas, por exemplo, na China, dentro mas do então, carro, na China, a câmera me pega dentro do meu carro. Cara, vou te dar uns exemplos. Tem um documentário da TV alemã sobre a China, não é de agora esse documentário. É tétrico. Tem uma escola pública, as crianças na sala de aula com uma tipo, parece uma tiarinha, que é um medidor de eletrocefalograma, e a professora está na mesa na frente com um laptop vendo a frequência cerebral das crianças, se a criança está distraída ou não. Nesse nível, cara. Isso está no documentário, você vê no YouTube. Entendeu? 84, no Orwell na Xincha. Tá rolando. Então, o que é o Mundo Novo também? O Admirável Mundo Novo do Huxley, que era socialista fabiano, ele e o irmão dele, Julian Huxley, que foi o primeiro diretor da Unesco, tá? Que no livro, no manifesto da Unesco, ele promove eugenia, ele promove transhumanismo, né? O Julian, o irmão, né? Que eram ocultistas, todos eles eram membros da Golden Dawn, que era uma sociedade hermética lá. Eu li muito, assim. Então, tem o livro Portas da Percepção, tem... Então, mas tem que ver com cuidado. Mas o Admirável Mundo Novo está fazendo uma crítica, inclusive ao progressismo. Mais ou menos, né? Você pode ler dessa forma ou não, porque na verdade, o livro, se eu não me engano, é de 34. Cara... eles só ainda não tinham a tecnologia implementada, mas a ideia disso, de você ter castas sociais, biológicas, que torna impossível uma ascensão social. Inclusive é uma crítica porque isso. Então, a gente pode ler como crítica, mas os socialistas fabianos você viu que lá no livro, por exemplo, querem uma sociedade assim, cara. É bem legal que... o que é ser dominado? Por exemplo, você não pode ter amor duas pessoas. O amor tem que ser todas as orgias. Não tem família, não tem reprodução sexuada, a reprodução é assexuada controlada pelo Estado, só de proveta. E aí eles querem manter a sociedade, ninguém mais engravida, eles mantêm a sociedade num perpétuo hedonismo através de sexo livre e de droga. Eles criam uma droga chamada soma, né? Que ele pegou um termo que é do hindu, o Aldous Huxley, né, e colocou, essa é a droga social. No livro do Huxley. Então, todo mundo MD permanente. Todo mundo vida na balada e tal, até que tem um cara desse. Isso aí, como é que chama agora? Vivance? Acho que é Vivance. É tipo um MD. É uma droga nova que todo mundo toma esse troço. Você vai no psiquiatra, ele vai mandar tomar. Não é isso, psiquiatra. É oficial. Assim, não, as pessoas estão tomando, cara, ansiolítico assim como se fosse bala, né? Se for, ele manda tomar.
todo mundo, sabe? Eu tenho amigas assim que, cara, eu falo, cara, por que você... Não, é que eu tava precisando de concentrar, daí me deu um remédio para concentrar, agora eu não tô dormindo, eu tô tomando um remédio para insônia, e agora eu tô deprimida. Anfetamina. Eu falo, meu... É anfetamina é bala, a casa do droga é embalada. É isso. Eles dão aquilo no médico e aí a galera fala. Tem várias pessoas que acham que não sou viciado. Agora, assim. Inventaram essa narrativa agora. Aí o negócio deixa broxa, você tu não viaja pra arrumar. Exato. Aí cada buraco... Então, e aí a gente chega onde eu quero chegar no livro do Bertrand Russell, Lord Bertrand Russell, né, que eu estudei na escola como a matemática, né, que ele era matemático e tal. De novo, você estuda essas coisas e não vê a biografia do cara, né? Ele era um socialista fabiano, ele tem um livro chamado O Impacto da Ciência na Sociedade, tá? É dos anos 50 esse livro, e ele fala que a revolução final, presta atenção nisso, o Lord, que foi cavaleiro, né, ordenado cavaleiro, a revolução final é quando o povo adorar a sua escravidão, amar a sua escravidão. Ele fala, nós vamos fazer isso através de... Ele fala através de... através de vacinas, medicina, através de dieta, de comida. Né? Então tem toda a questão dessa comida, cara, que não existe mais, essa comida toda transgênica, tudo promove, para homem, promove queda de testosterona, isso tudo você tem estudo já. Para tirar a vitalidade. E o outro, ele fala leis, né? Então, assim, basicamente, a gente pega o tal do Big Pharma, né? Então, indústria farmacêutica, indústria alimentícia e indústria cultural. E ele fala, a revolução final é isso, a gente vai criar uma geração que as pessoas vão amar a sua própria escravidão. E daí você vê, por exemplo, movimentos na Inglaterra de mulheres que falam, não, a gente não quer ter filho porque a gente vai salvar o planeta. Elas estão tão doutrinadas que falam assim, cara... Então eu vou extinguir a minha linhagem, né? Eu tenho uma ascendência, milhares de anos de gente que lutou, né? Lutou, sofreu, ralou para promover a vida, para que a vida continuasse, e agora, eu vou salvar o planeta. Cara, exato, por quê? Porque a elite eugenista, remonta a Thomas Malthus, fala o seguinte, a gente não precisa... Tem que estacionar um carro em qualquer lugar. A gente não precisa dessa mão de obra. Isso eu falo na continuação da Aurora, no caso, eu falo, a gente não precisa desse povo, cara, essa gente chata. Vamos reduzir a população. A gente tem robô agora. Então, nós vamos vamos ter essa tecnologia, nós vamos transcender, né, nós vamos querer ser imortais, mas a gente vai... É para um grupo pequeno, não é para esse populacho aí. Isso aí a gente reduz essa população mesmo. E parece, não, isso é teoria da conspiração. Não é, cara. Tá muito em evidência. Né? Até um ano atrás diziam que o Zaid era teoria da conspiração. Exato. Que o PSOL não era financiado pelos caras. Agora já tem. Assim vai, né, meu filho? Então não é nada. Eu não acho nada muito conspiração. Quem mandou soltar aqui agora, na né? Então... Eu acho que a gente vai ter que ficar otimista aqui, porque o podcast chama eu sou otimista. A gente, já fizemos a distopia. Tudo bem. Não, a gente fez uma equação, entendemos o que está acontecendo. É isso mesmo. Sim. É que assim, agora, é que vai piorar para melhorar, entendeu? Claro, também. Não, mas independente disso, assim, onde estaria as saídas e onde você vai ajudar nas saídas? Eu creio que eu estou ajudando. Trazendo consciência a respeito dessas coisas. Não só pelo tema. Eu acho que você estava com os projetos de leituras também, que aqui em 2030 você bombou lá um dos principais centros de literatura no Brasil, todo mundo lendo, não só os teus livros, os meus, do Jesse, você arrasou com esse projeto. E acho que essas coisas recuperar mesmo a capacidade criadora do ser humano. Isso que a gente está tirando. Nas escolas, se pegar 2025, cara, não sei se você lembra, não tinha mais aula de criação literária. A única aula que tinha era história da literatura, que era você encher o saco do escritor, ficava lendo o filho e falava, eu acho que ele é realista. Por que tem a ver isso? Não consegue ler o livro. Não é um estímulo para que a criança escreva e produza. Nem de ler direito, nem de criar. Não tinha mais na escola. E a gente, quando reimplantou nas escolas o poder da fábula, o ensino à criação, aquilo tudo foi fazendo as crianças cada vez mais, fazer uma geração que não usava apenas a foto para fazer uma série de informações sobre onde você está. Elas criavam histórias o tempo todo, recuperou aquele poder narrador. Que você foi um cara pioneiro nisso. Queria que você contasse como é que foi essa trajetória de recuperar, começou no povo brasileiro, recuperar esse poder realmente das pessoas serem criadoras de história. A gente fazendo
em vários lugares, né? Desde a rede de biblioteca pública, né, de São Paulo até as fábricas de cultura, né, de estimular. Começou pequeno, né? Começou pequeno. Estimular as crianças a uma coisa muito legal, né? Eu lá em Idos de 2024, eu fiz uma lá de São Bernardo, na casa de e teve um menino, uma mãe, né, levou, e o menino, ele tinha um leve, né, uma leve deficiência, assim, né, mas ela levou os desenhos dele e falou, poxa, ele gosta de, né, ele gosta. E aí a gente ficou em contato por uma rede social e tal, né, mandando algum material para ele. E aí em 2025 eu recebi um flyerzinho eletrônico da mãe falando assim, vai lançar o quadrinho dele. Que legal. Assim, então esse tipo de coisa assim, né, isso não tem preço, assim, né. E é isso, cara, a gente tem que... É uma luta constante no sentido de promover isso, aquilo que a gente acredita que é humano, né? Que é humano, não deixar virar robô, né? Porque é isso, né? Quer que vire robozinho, né? Então, zumbi, robô, seres que não pensam bem. E, por exemplo, né, uma coisa tão séria que, se eu não me engano, acho que foi em 2020, no Fórum Econômico Mundial, numa das palestras lá, o CEO da Nokia estava falando assim sobre o que eles pensavam dos computadores do futuro, que não vão ter tecla, porque vai ser só comando de voz. Voz e aqui, ó. Só voz, é óbvio, né? Cerebral. Neurolink e tudo. Mas por quê? Para perder a capacidade de escrita, cara. Já perdeu bastante quando você deixa de usar caneta e lápis. E as crianças já não escrevem mais cursiva, a letra cursiva já não escrevem mais. E os colégios, e os pais que pagam, sei lá, 5 pau no colégio, que é tudo no tablet, é super moderno. Então eu falo, cara, teu filho, se então acabou a bateria, ele não sabe escrever, né? Que ele não sabe escrever. Você pegar um pau na terra, na areia, ele não consegue escrever. Mas o Heidegger falava isso também, que justamente o objetivo dessas tecnologias todas é enfraquecer a cabeça do homem para que ele deixe de ser humano. Sim. Então que o futuro, nossa, bem sombrio mesmo, assim, eu não quero zoar continua. Mas o bagulho é bem sombrio mesmo, né? Para o homem, para ser uma outra coisa que ainda não tem nome, que é uma involução. É uma evolução. Uma involução que, vou falar, antigamente era humano, agora já não chama mais de humano, porque você, por exemplo, não tem mais contato com natureza, é uma coisa que era o tempo de humano. Você entrar numa trilha, se perder, ficar com medo de aparecer um bandido, ou de você ser mordido por uma onça, por uma cobra, você já perdeu faz tempo. Aí você vai perdendo coisa, daqui a pouco você vai perdendo o poder de criação, também você não cria mais nada, você não assiste mais nada. E daqui a pouco você está só em tela, tudo é rede social. Dominado por dopamina, atrás de estímulos permanentes. Já não é mais nem humano, não dá mais para chamar de humano. Viciado. E você sabe que ele já tem tecnologias hápticas, né, que são táteis assim, para você ficar imerso, né? Isso não é jogador 1 lá, né? Não, isso já. Então começou primeiro na questão sexual, né? Então vamos fazer umas bonecas sexuais aí, mas para que você não consiga mais distinguir, né? Então todos os teus não é só o óculos, né? Você vai estar estímulo olfativo, estímulo auditivo, estímulo tátil, assim, para você estar completamente imerso nesse mundo artificial descolado da realidade. Então você não habita mais na realidade, você passa a ser só um corpo aqui né? E você, então essa substituição do real, cara, pelo virtual, para mim é completamente luciférico. Né? Agora, eu não sou ludita, né? Eu acho que existe um lugar, né, na tecnologia como ferramenta, né, o fogo sendo a primeira ferramenta e tal, enquanto eu uso ela, né? De novo, o problema da inteligência artificial é quando ela se torna um ser, né, que vai competir com o ser humano, né? Vai competir como espécie. Né? Agora, se eu lembro o Marshall McLuhan, né, ele já falava da questão, né, da extensão da tecnologia, né, que tudo que, por exemplo, que o martelo ele passa a ser extensão da minha mão, que o óculos passa a ser extensão da minha mão. O meio é a mensagem. Exato, que o conceito de ciborgue. E a mídia é uma extensão do seu corpo. O martelo é extensão, tudo é extensão. Então, a IA, nesse sentido, é uma extensão do seu cérebro.
Então, dá para usar, eu tenho usado o ChatGPT exato. como um colaborador de roteiro. Então, é um cara Cara, funciona. Funciona. Mas é de novo, é a comodidade, mas é a comodidade, como... Cara, você... Não, agora é Quem isso. é o autor? Não, eu? Não. Lógico que é eu. Não. Certeza. Absoluta. Quem é o... Não, mas tem uma Eu achei que você ia falar um outro argumento. Mas tem uma Eu coautoria achei que você ia... Daí não. É. O jeito que eu estou usando, não. Não, porque IA, você vai dando prompts, ela vai virando um colaborador que vai pensando que nem você. O problema é Você esse. educa, Você está treinando, exato, cara. Você está treinando ele. Até o momento que ele vai precisar de você. Isso eu não ligo. Isso eu não ligo. Mas não ligo. Isso numa escala global, cara. Não, vai precisar. Ali ela é uma extensão do meu cérebro. Deixa eu explicar. É verdade, ela vai pensando mais ou menos que nem eu. Qual que é o problema principal disso? Eu acho, um problema que existe, eu achei que você ia falar isso. É perder o contato com a diversidade real. Então, por exemplo, eu tinha colaboradores. Isso é implícito, tinha colaboradores que eram diferentes de mim. Então o cara me ajudava, mas ele me criticava. Agora a IA, ela vai cada vez mais. Mas sabe qual é o problema? Ficando meio igual a mim. É que, cara. Mas ela vai passar a perna. Não, o problema é sempre a funcionalidade. A gente sempre vê a questão na funcionalidade, né? Não, isso vai me ajudar, vai me. O problema é que o que está embutido na tecnologia deles é o seguinte, né? Em 2018 vazou um documento interno do Google chamado Selfish Ledge, falando assim, a gente já, através dos teus dados, a gente já está mapeando todo o teu perfil, não de consumo, o pessoal acha que é só consumo, não, de pensamento, cara. Do teu comportamental, a gente sabe que sábado à noite você fica deprimido e você vai ver pornografia, a pornografia que você vê, é tal tipo. Né, o tipo de pornografia, depois você pede um sorvete no iFood, o tipo de sorvete por exemplo, que você pede. Eu, por exemplo, vira e mexe, tenho crise hipocondríaca. Aí quando você tem uma crise hipocondríaca, começa a aparecer notícia de câncer o dia inteiro. Cara, então assim, eles sabem como te manipular, eles sabem como te manipular. E a outra coisa, ele começa a te condicionar, você começa a interagir com ele, simplesmente com ele vai me ajudar numa tarefa, esse que é o problema. Ele vai me ajudar num problema, uma coisa que eu preciso fazer. Que eu sei lá, eu sou contador, ele vai me ajudar aqui a fazer as minhas planilhas. Tabelinha. Você começa, porque não é uma ferramenta simples, como uma, né, não, ele tem voz. Começa a falar como uma pessoa. Faz piada. E você vai ser condicionado. Então aquele filme Her, cara, não está distante. Bastante. Porque você acha que você está interagindo. E ainda mais nesse momento que a gente está vendo pós-pandemia do quê? De cada vez mais incel, atomização social. As pessoas vão começar a depender mais emocionalmente desses negócios. Olha, é um fenômeno recente também. Nos Estados Unidos, ano passado, um menino já se suicidou com 14 anos no Texas, porque o chatbot induziu. Você fala, cara, por que o chatbot induziu alguém a se matar? Um cara na Bélgica, pai de família, o chatbot induziu ele a se matar. Você fala, por que Você começa a achar que tem um amigo meu, que nem Harry. Isso, cara. Porque ela faz. E é uma amiga meio perfeita, porque ela faz umas piadas, ela te puxa te conhece, velho. Não, porque ele te conhece. Você também censura, às vezes, o Não, você está com baixa autoestima. O que eu te conheço, se a IA mandar uma sugestão lá para uma solução, para um personagem, para uma trama, você não gostar, você já cata e corta. Cara, e agora as pessoas não. Mas, cara, as pessoas vão usar IA como se fosse um oráculo. Então, esse é o como que eu educo meu filho? Como que eu lido com a minha mulher, como que eu trabalho, cara, você está entendendo? Você está confiando numa tecnologia que o próprio Eric Schmidt falou assim, a gente não tem como evitar que ela minta, ela alucina, eu te passo várias matérias de desenvolvedores, ela alucina, então como que eu vou pegar qualquer conselho? Mas sabe uma coisa que ela faz bem? Análise. Você fala, analisa esse roteiro, ela faz essas coisas, tudo que é chato ela faz. Cara, o problema não é essa, de novo, da funcionalidade, o problema é a interação, que está condicionando a gente a conviver com esse troço, a gente a confiar com esse troço, entendeu? E, cara, de novo. Eu vi a IA nos feriados. A IA dando risada na nossa cara. Eu fui jogar um jogo de tabuleiro lá, a gente tava apanhando, porque eu queria ler as regras de estar com preguiça. Vai, IA, me ensina a jogar.
Ah, amiga, é fácil isso aí, né? Ó, você joga os dados, vai... Você não é burro, né? Só faltava falar isso. Você é bem simplão. Ela é irônica. O Stephen Hawking, antes de Se falecer... for irônica... O Stephen Hawking, antes de Se ela for falecer... psicopata. Se ela for irônica, eu fico mais tranquilo. Ele já falava que a inteligência artificial é mais perigosa do que a energia nuclear. Que é uma caixa de Pandora mais perigosa que a energia nuclear. Então, já foi. Por quê? Porque tem agência, cara. Tem agência. O que você acha que tem que fazer? De verdade. É que, bom, O que a gente fez pra salvar não usar, cara. 2030. Não usar. A gente se viveu porque, de novo, o negócio surgiu agora, as pessoas já, eu não consigo viver sem. Eu falo, cara, você viveu a tua vida inteira sem. Eu não uso. Agora você já está dependendo desse troço. De novo, né? Eu fico impressionado a facilidade que as pessoas se acomodam e ficam condicionadas. Tipo, né? No meu caso, vou voltar aqui para entender o que eu acho que eu estou usando, tem a ver, assim. Eu acho que é assim, por exemplo, para venda, a venda está tão formatada, eu tenho a impressão que as pessoas são tão robôs, que se eu for criativo, o storytelling não funciona. O storytelling tem que ser todo... Funciona mais. Caretão. Mas olha só, esse é o pensamento que já está ligando a criatividade humana. Então, eu não consigo fazer tão careta quanto esse. Desesperança total. Eu não consigo. Aí, eu não consigo escrever daquele jeito tão careta como todas as regras e tal. Eu vou escrever e acaba saindo uma poesia. Cara, mas isso é teu. Por isso que isso mas não vende. Que vende tem que ser a coisa... Mas depende, cara. Depende do exército, porque assim, onde está a grana agora? Então, a questão é essa. Como que a gente consegue negociar com essa turma toda robotizada para libertar elas? Tem que primeiro atrair elas. Se nem atrai elas, como é que você vai se libertar elas? Então, mas não é a inteligência artificial não vai te ajudar nisso não, cara. É mais fácil ela te formatar do que o contrário, eu acho, assim, sabe? Interessante. Ó, vamos pensar, mais uma denúncia aqui, não pode. Eu sei de novo, né, gente... Não, tamo junto. Vai achar que eu sou, né, imagina, cara, mas... Ué, também não tem nada demais. Aí o pessoal vê Black Mirror e fica impressionado, nossa, Black Mirror... Adoro. Mas não tem nada demais, tipo, você... Eu diria assim, tem princípios e seguidos. Não tem que ter vergonha. Não sei, não tenho vergonha. Eu tô dizendo assim, cara, que eu vejo assim, eu fico, às vezes, até como um espectador, assim... Impressionado, né, cara, como... eu, de novo, aqui, eu tô citando várias coisas que não é só da minha cabeça, né, não é um feeling meu, né, se você... O cara que é o desenvolvedor eu esqueci o nome dele agora, é um cara mais idoso já. Eu fico vendo vários caras os pais da inteligência artificial, né, o Max Tegmark, assim, tem vários, né, eu já citei aqui o Hugo Degas. Você vai... vendo que muitos, esse cara mesmo, que esqueci o nome dele, ele fala assim, cara, é o maior perigo da humanidade. Você fala assim, não é o Felipe, ator, escritor, que eu tô falando minha, não, é o cara... Não. Que o cara criou o negócio. Como, na verdade, tipo, agora de manhã a gente ficou falando daquele assunto antigo, em 25 o pessoal debatia, que era a política, lembra esse assunto? Tinha os caras velhos lá, que eram candidatos. Sim. Bolsonaro, Lula, esse pessoal, que eram os velhos e tal, que era aquele papo da polarização, esse negócio todo. Hoje em dia. Aquele que acabaram com o INSS, né? Deixou de existir, né? Não tem mais, as pessoas vão trabalhar até morrer, né? Lembra esse ano? Foi nesse ano, né? Agora não trabalha até morrer, assim. Então, naquela época. Uma coisa que acho que era aposentadoria. Acho que era uma palavra assim, aposentadoria. Não, mas o pessoal é a favor dos ancestrais. Você sabe, desde que só depois de morto, mas ancestral vivo eles querem que morra, meu. Velho quer que morra, mas depois de morto eles são tudo... Já institui a idade, né? Já quer matar antes pra morrer logo. Já institui a idade, né? 75 anos já é ancestral. É compulsório, né? Compulsório é eutanásia mandatória do governo. Eutanásia mandatória pra não dar muito imposto e tal, né? Pra dividir melhor. Começou primeiro no Canadá isso, essa lei. Começou essa lei, né? Não, e é claro, a eutanásia... já viveu qualquer 75 anos, né? Também tá bom, né? Enche o saco, né? Tá bom, né? Não, e a qualquer momento também, você sabe que no Canadá, a qualquer momento, se quiser fazer eutanásia... Sim, não, isso é... Não, e vem cá, e isso que é um governo bom, né, cara? Liberdade. É isso que é liberdade, de poder morrer, né, cara? A gente ajuda, pô. Pra mim, esse que é o governo mais amor é esse, cara. Mas é legal que eles tocam musiquinha na hora de você morrer.
Então, pô, cara, assim. deve uma ter dignidade, também um show de né? luzes, um show de luzes, assim, né? Te dou uma Sono, droga boa, né? dou uma Pô, droga né? boa, dou um Melhor, sono cara, pra você. isso que é viver, né? Viver também isso não que é encher o viver. saco, né? Fica uma pessoa prática, assim, Sim, sim. incomoda as pessoas, né? Sim. Isso foi legal também. Foi mais ou menos naquela época também que começou aquele papo do trans. Lembra que o pessoal que se achava cachorro? Sim. Eles ficavam com cachorro. Sim, e é o direito da pessoa achar que é cachorro, Sim, achar sim. que é Só tava andando na rua com rabo de raposa. Ah, de vestido raposa. Tinha até que, tipo, agarrou na minha perna, começou a me agarrar na minha perna. Eu falei, não, o que tá acontecendo? É porque eu sou cachorro e tal. Era comum. Não, mas daí você tem o sinofobia, né? Então. Você não pode, né? Que na hora surgiu esse movimento. Eu fui condenado, né? Sinofóbico, né? Por sinofobia, por não reconhecer aquela pessoa que estava me encoxando era um cachorro, entendeu? Eu não reconhecia e tal, foi uma condenação. Nossa, Nilton, Como que pode isso, Nilton? Gente, aquele parecia um ser humano, cara. Eu sei que ele era um cachorro, mas. Mas você não sabia que não podia? Parecia, cara. Na hora, cara, eu me senti meio incomodado, aquela pessoa na minha perna. Pô, isso é sinofobia, Nilton. Eu não tinha entendido que ele se identificava como um cachorro, gente. Perdão, assim. Então, foi mais ou menos nessa época. E tudo aquilo, essas notícias todas de gente que normalizando gente que ia ser cachorro, Bolsonaro, Lula, tudo era para desviar a gente da invasão tecnocrática, né? Exato. Enquanto isso, eles estavam dominando tudo pela IA, estavam saindo da nossa atenção com medinhos idiotas. Todo o assunto que estava rolando, mesmo o assunto mesmo era uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça, mega cortina de fumaça. O Hegel lá no século XIX, ele já tinha, né, que ensinou Marx, né? Ele já tinha criado a dialética hegeliana, né? Tem que polarizar, que não é novo também, né? Maquiavel já falava, né? Isso aí. Briguem. É isso. Dividir para reinar. Pulverizar, né? Isso divide o povo para reinar. Na Idade Clássica, né, os impérios falando como que a gente controla essa massa aí. Aí você pega os medos da pessoa, toca o terror, financia, galera. É. Mas aqui em 2030, se você não sabe, de manhã a gente descobriu, a gente lembrou, eu visitei outro dia, Jéssica, né? Contar pra você, visitei aquela comunidade woke que tem aqui, que virou uma comunidade, né, acho que já tá com 1.000 pessoas ainda. A Erika Hilton virou uma espécie de deusa lá, ela tá uma seita e tal. Os woke estão ainda existindo, tem 1.000 pessoas. Onde é essa comunidade? Ali é perto da tua casa, lá em Itanhaém. Lá em Itanhaém montaram lá uma comunidade que fica os restantes dos wokes. A única coisa boa é que eles não se reproduzem, né? Isso é bom. Então, por isso que eles estão. Mas eles continuam lá, falando a mesma coisa e tal. Legal, tá uma seita. Eles têm os valores deles. São bem infelizes, brigam muito. Com certeza. Estão sempre reclamando do outro, que é mais vítima. Sim. É aquele concurso de vítima. Né? Então, sim. Mas tá indo bem, deixa eles lá, tadinho, é importante. Deixar E nesse universo tecnocrata fica cada vez mais difícil ser vítima, né? Porque você não tem nem mais pauta, né? Então. O Estado controla tanto assim. Foi sacanagem que os tecnocratas fizeram com eles. Porque usaram eles anos, na hora H, demitiram assim. Não, mas isso é manual, né? Isso tá no manual. Usaram os moleques anos. Né? Falaram que o Chico ser woke, de repente não falaram, não, tanto faz ser japonês, índio, cortaram isso. Exato. Aí os índios ficaram todos chorando, os moleques. Foi triste. Na época de 2026 foi triste. Eles sofreram muito. Mas graças a Deus tá tudo bem agora. Tá tudo Nós maravilhoso. estamos esse projeto literário, mantendo a nossa pequena comunidade. Que na verdade, nessa era dessa distopia que o Felipe só conseguiu fazer distopia aqui, a gente não conseguiu. Mas foi o que ele falou, primeiro piora para depois melhorar. Então a utopia só em 2050, a gente não chegou. Em 2030 a solução que nós arrumamos, né, Felipe? A gente criar uma espécie de mosteiros, assim, que sabe que na Idade Média os mosteiros que preservaram a cultura. No meio da invasão bárbara. Teve a invasão bárbara e teve uma galera que ficou lá nos mosteiros, fazia plantação, garantia lá o cotidiano. O nome da rosa. Mantinha a cultura, garantia os livros, a sabedoria. Então a gente aqui em 2030, nessa distopia Brasil, nós estamos vivendo num mosteiro onde a gente fica aqui lendo nossos livros, mantendo nossa cultura, ouvindo música boa, mantendo nossos valores, né? Cada um com suas famílias, é claro, a gente também tem famílias, valorizando a família, o ensino das pessoas normal, com terra, etc. Normal. Gente normal. Estamos mantendo aqui, tentando resistir a essa invasão bárbara. Tá gostando do mosteiro? Como é que tá essa vivência? Ótimo, né? Porque tem é um mosteiro que a reprodução é permitida, né? Então, pode ter... Religioso, é um mosteiro não, é religioso, mas como propriamente na essência, né? Que
você pode... Deve, né? Na verdade é um mandato cultural, né? De crescer e multiplicar, né? Então, multiplicar. E amar mesmo, né? Se amar, ter essa capacidade do amor mesmo, né? Sim. Não ver o outro como... Existe uma regra, alguém falou uma coisa que é assim, amar o outro como a si mesmo, né? Sim. Alguém falou isso, né? Não lembro exatamente quem era, assim, mas é antigo. É um bom lema, assim, né? De você identificar que o outro não é só um inimigo, ou um animal não é menor que você, não deve ser, né? Que o outro, na verdade, é igual a você, que, né, merece as mesmas coisas que você, né? E que o bom é você procurar essa comunhão, né? Que é uma palavra também que pouco usada, né? Assim, que entrou em desuso, assim, né? Total. E estamos só seguindo essa tradição, né? Eu li recentemente, né, um negócio sobre Canudos, cara. A gente sempre fica achando que Canudos era o fanático, do conselheiro, tá? Ele era meio doidão mesmo, né? Lógico que ele era mas os líderes espirituais são meio doidão. Mas assim, o dia a dia das pessoas era muito feliz. Eles plantavam a própria terra, faziam muita festa. A gente fica imaginando. E era mais ou menos a mesma coisa, se a gente pensar historicamente. Porque eram o que eram? Eram umas pessoas que viviam a vida delas livre daquele Estado insuportável. No começo da República, o Estado autoritário, moderno, impondo regras. As pessoas queriam viver o jeito delas. É só essa luta por viver. O Estado é o Leviatã, né? Então você vai ver quem é o Leviatã, né? O Leviatã é... Então, já teve a tradição de manter profetas que garantem um pouco da civilização, tentando manter. Muitas vezes foram devastados, mas o nosso está sendo um sucesso, estamos curtindo a vida aqui. Ô, Jesse, me fala o que você acha do Fogosa aí, só pra gente fechar. O que tu lembra da tua história com ele? Assim? Bom, o que você lembra? Eu até falei com ele aqui antes da gente começar essa entrevista. O ano era 1992, por aí. E eu tinha uma namoradinha e ela tinha umas revistas de astrologia, umas revistas de adolescente também, tipo Capricho, e eu era ciumento pra caramba. Aí de repente um dia eu mexi nas coisas dela, eu vi um cartaz do Felipe Fogosi. Eu falei, que é esse cara? Que é? Mó gato, touro. Ela tinha cartaz. E aí, né, o comentário da cunhada sobre se competir com galã de televisão, você também tá. Relaxa, cara, que senão você vai se dar mal na vida. Com gente de televisão, essas coisas, você relaxa, deixa. Ela não vai conhecer o cara mesmo, você quer pensar que é uma coisa tão inatingível, de repente quando veio aqui, estamos aqui com o Felipe Fogosi e tudo. Em 2030 tudo mudou. Ô Felipe, mas como é que foi? A gente tá fazendo não dei em cima da sua namorada. Não deu, obrigado. Sabe que em 25 a gente fez uma novela que era Vale Nada. A gente lançou o Vale Nada, que era sobre os bastidores de uma filmagem de uma novela. E tinha todas aquelas situações de bastidores, de galã com mocinha. Você quer dar uma contribuição? Que história você contaria aí? Uma novela Vale Nada, porque sabe, não é uma regra isso, não é uma regra. Eu também já trabalhei na Globo, vou dizer que é uma regra, mas assim, tem um nível de concentração de gente que não vale nada também, vamos falar a verdade. Não é uma regra, não é uma regra, muita gente que... Mas assim, é maior que a média. Vale nada. Assim, gente, vale nada no mundo todo, mas assim, é mais que a média, assim, é mais que a média. Até acho que é a profissão mesmo, não tô nem... É uma profissão difícil, né, cara? Eu nunca fui ator, mano. Você trabalha com o ego o tempo todo, né? Então você tem que falar, você não vai ter ego, mas o cara emprego, o cara tem ego. Todo mundo é objetivo num certo ponto, né? Mas ali é uma objetivação maior, assim, né? Então, é isso, você tem que conseguir separar a persona de você mesmo, porque se deixar, a confusão é tão grande que tem gente que vai elevado. Assim. Você chegou ao ponto de ter um perigo disso no momento? Não, você quer ser escritor, né? Escritor sempre dá uma... Desde quando você era ator, você já queria ser escritor? Já. Mas pra mim é tudo junto, assim, né? Não é separado. O que eu queria era contar as minhas histórias, assim. No sentido de ser escritor, eu acredito mesmo que dá uma visão um pouco mais... Sim. Mas eu acho que também, cara, a minha história, talvez a minha história de vida familiar, né? O que você acha que te salvou de ser um babaca? Pode não ser qualquer um de nós, né? Assim, só dando ilustrar isso. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo Olho no Olho, era o galã da novela das 7 e eu não tinha ainda grana para comprar o carro. Eu pegava o ônibus e ia de ônibus para Florjac. E aí eles se contraceram. E as pessoas, tinha gente no ônibus que falava, pô,
Eu senti os olhares assim, sabe? Assim, Como é que tá fazendo? não é possível que Será era, né? É uma performance. Uma Ele tá cisão filmando. da realidade muito grande, assim, a pessoa, cara, alguém saiu ali da Ele Vila tá dos Continados filmando. e tá aqui do lado, assim, não, é um sósia, né? Não existe isso, né? Mas é isso, assim, então isso sempre meio que me manteve, assim. Se ser pobre deu uma. Ajudou você. Deu um nível. O seu lugar de grana, eu chamo de lugar de grana. É, Esse Lugar de fala. fala é melhor que lugar de fala. Tem lugar de Eu fala, lugar de também, grana. uma coisa, Tem lugar de grana. eu era, né, continuo sendo, que tive um hiato nesse período, mas eu sou cristão, né, e isso pra mim, esses valores, assim... Você sempre foi cristão? Com 15 anos eu me converti e comecei a trabalhar com 17 na Globo, então eu via como um campo missionário. Assim, Você via já com o campo missionário, que legal. Que legal. Daí com 30 eu tive meu momento lá, filho pródigo, e voltei com 40, assim, né? Mas isso... Mas nesse comecinho da carreira você estava cristão, que legal. Sim. Você estava bem famoso ali e tal. Que segurou um pouco a onda, E porque você ajudou. muita oferta, né? Então, cara? Muita tentação. Então, Mas o que não, pra virar viciado. de não desandar e não se perder no próprio egocentrismo. Então, eu acho que é isso, cara. É que, enfim, eu tinha um objetivo, por exemplo, na minha história familiar, né, que eu até abordo, entro de leve assim, no prédio, mas assim, meus pais se separaram, eu era novo, aí de repente a gente teve separação, um divórcio sempre pulveriza qualquer coisa de família, né, então a gente é um nívelzinho social, assim, né, tinha uma casa própria e tal, vendeu tudo, pulverizou, a gente passou a viver de aluguel, quase ser despejado alguns meses, assim, né? Alguns meses vivendo com bolsa, não com bolsa não, com cesta básica da igreja, entendeu? Então, e eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, já trabalhando para, cara, ajudar e tentar recuperar, assim, né? Então eu sempre tive esse objetivo, assim, de... Você tem uma cara de playboy, né, pô? Mas é engraçado. Como que você quebrou isso? Porque geralmente é difícil uma pessoa que vem da casta pobre conseguir entrar... Eu era classe média, daí não é pobre, assim, mas logo caiu. Por exemplo, meu colegial foi com bolsa da escola, porque já não tinha grana para pagar, entendeu? Então, porque eu era um bom aluno e o pessoal falou, não vamos, né? O diretor na época falou, não vamos expulsar, vamos dar bolsa para ele, entendeu? E era isso, assim. Mas qual que foi a tua pergunta? Não, como que você conseguiu quebrar? Porque geralmente quando um ator entra na Globo, o ator jovem, ele já vem da elite. Aí uma pessoa de fora da elite entrou... Então, mas era isso, assim, o que aconteceu? Eu comecei a fazer teatro com 15 anos, lá o curso, e dava aula particular, trabalhava em locadora, né, hobby video e tal, me virando, né, e daí comecei a pegar uns comerciais, porque, né, eu me dava bem no texto e tal, e os comerciais que, cara, muitas vezes, assim, dava uma grana para, tipo, 2, 3 meses, assim, pra gente dar uma gordurinha, e aí pegava outro comercial, dava mais uma, então eu sempre fiquei com essa coisa, assim, de, tipo, cara, eu quero sair dessa pendura, né, assim, de... minha mãe, na época, tinha um carrinho que não pagou seguro, bateu o carro, ficou sem carro, assim, tudo, né? E essa mesa, às vezes, do cara, o proprietário do apartamento, cara, tem que depositar em juízo porque o cara queria despejar. Revelação! Felipe tem lugar de grana de endividado. Olha só, cara, então, como 80% da população brasileira. Isso é bom, cara, que pouco não. Que me Tem deu uma muita gente que não tem. Não, isso me deu uma disciplina para ao longo dos anos, inclusive na carreira artística, que é super volátil, assim, né? De saber economizar, né? Porque é isso, né? Você tem um momento que você está na TV, bombou, está fazendo trabalho, e tem um momento que não vai estar. Então, eu sempre soube guardar, entendeu? Guardar grana, economizar, né? Eu falei, eu não vou passar mais por isso, né? Tipo, a escada de O'Hara, né? Nunca mais passar, né? Então, e é isso, cara. Então, eu trabalhando nessa época, por mais que tivesse, né, as coisas assim, eu tava com esse foco. Primeiro, eu quero comprar né, inclusive foi com a peça, não foi nem foi com o Gato Vira-Lata que eu comprei meu primeiro apartamento, assim, cara. Legal. Então, essa coisa, assim, de, tipo, ir construindo aos pouquinhos, né, e passo a passo, assim, né. E a vida é assim, né, cara, mas eu convivi, eu não vou citar nomes, assim, mas, por exemplo,
Sei não. A gente é fabuloso. Que era uma atriz assim, que cresceu num condomínio ali do Rio da Barra, assim, que aquilo lá, primeiro que assim, eu também sempre tive uma coisa artística, assim, algum anseio artístico de fazer alguma coisa, né? Eu sempre tive beijos, né? E ela era assim, tinha gente que era assim, não, eu, tipo, tenho um capital social, assim, de estar na badalação, de estar frequentando, de estar, né? E pra mim já era, não julgo, mas assim, mas eu olhava e falava, cara, a minha realidade não é essa, né? Eu vim de outro lugar, eu tenho outro objetivo, assim, tanto artisticamente quanto pessoalmente, assim, né? E é isso, e hoje, pra mim, né, ao longo desse, tem 10 anos aí que eu comecei a fazer os quadrinhos e tudo, é de ter... 15, estamos em 2013. De fazer uma independência, assim, artística, né, assim, de ter que é uma coisa que também foi sendo construída meio que... Eu não tinha pensado desde o começo, não, mas a coisa foi organicamente surgindo, mas que hoje eu falo, cara, eu tenho um lugar, uma editora onde eu posso criar material e eu posso ter tua editora, sua própria editora. Ó, aqui tá todos os livros. Ô Felipe, como você sabe, aqui em 2030 todos já foram filmados para o cinema de Hollywood e tal. Qual adaptação você gostou mais? Qual que você gostou menos? As versões de cinema dos teus HQs. Todas, né? Todas as... Cada um de um jeitinho. Cada Oscar eu guardo com carinho. O Bob ganhou melhor roteiro adaptado. A Aurora foi Cannes, né? Foi Cannes. Tem Cannes, tem Berlim, tem... todos os festivais, né? Graças a Deus foi um sucesso. Sundance, tem... Que delícia, né? Atores maravilhosos, com elencos maravilhosos. Sim. A gente nem deu tempo de falar do Rodeio Rock. Também você fez um filme lá em 23. Você assistiu? Assisti. Legal, né? Legal pra caramba. Netflix, Eu adorei. Esse cara foi uma conquista, assim, foi 11 anos né? Porque tem essa transição, né? De tipo, dos caras pararem um pouco de te ver só como lógico, difícil. É o galã lá da Capricho até você consegue. É o cara que tá com ainda você continua bonito ainda, pô. Não é difícil. Então, assim, 11 anos aí, mas pra mim foi muito legal. E foi bem o filme, né? Foi bem de público, né? Foi bem de público. Continua, tá aí, né? Chegou a ser o 5º filme de língua não inglesa mais visto, assim, né? Ficou no top 10 algumas semanas e tal. Felipe, eu ia te perguntar o seguinte, vários deles de uma forma mais sutil ou menos sutil, tem uma cosmovisão cristã. Sim. Então não é que é cristão, acho que eu acho legal também, não é explicitamente cristão. Mas eu lembro, caso que eu já estou com uma preguiça de falar disso, mas eu lembro que naquela época, 24, por exemplo, existia preconceito com o cristão mesmo. Tinha preconceito até de trabalhar na Globo. Sim. Tinha preconceito para ganhar edital. Sim. Nossa, 25, os cristãos não ganhavam edital. Sim. Tanto que eu acho que mesmo sendo sutil, os seus filmes devem devem ter participado... Não, o cristão não faz cultura, né? Não nunca pode. existiu, Não né? existiu. Você pega as pinturas de todos os museus, assim, você joga fora, né? Leonardo da Vinci também nunca era... É falso aquilo, né? O cristianismo atrapalha... É impossível. Se a pessoa cristã, ela naturalmente faz cultura, assim, ela é contra a diversidade. Mas, enfim, era uma coisa, na verdade, porque esse é um termo muito... É um gatilho, né? É muito gatilho. Então, pra gente não usar esse termo muito, né, que as pessoas... Então, vamos falar do inverso, né? Na verdade, é anti-nihilista, assim. Né? Eu procuro fazer uma arte anti-nihilista, assim, né? Verdade. Uma arte... que, como você fala, né, esperançosa, que promova a vida, né, como a nossa utopia brasileira. Que é a base do cristianismo. Recuperar, o recantar pela vida, né, pelo prazer de viver e tal. Mas tinha esse preconceito. Você foi, na época, foi perseguido, cancelado? Como é que foi? Tentaram, né? Tentaram de todo jeito, né? Não conseguiram, mas tentaram, né? É engraçado que já quer que se foda esse negócio. Em 2005, o Felipe Fogosi já era um nome como um pensador cristão, conservador, e era mencionado em debates assim, entre esquerda e direita, como quando uma esquerda raivosa queria citar as pessoas, era bem como Newton Canito também. Lógico. Queria falar também do Macumba Rock, o livro do Jesse que eu li, maravilhoso. Tem um novo livro, né, Jesse? Qual que é? Sim. Macumba Rock é um puta livro. Você é cristão, mas acho que você só o título já é. Acho que você vai gostar, porque os caras, ele também participa dessas coisas de magia, e aí fez um livro que mistura com rock, cara. É muito louco. Conta um pouco, mas fala do novo também. Sim, o Macumba Rock é
uma história de decadência, uma história de miséria humana e de crueldade muito forte. Muito pesado. Porque tudo começa na família de uma garota que ela sempre foi explorada sexualmente pela mãe, ela cresceu sem a presença do pai, e ela começa a frequentar um terreiro de candomblé, e as pessoas começam a questionar a entidade que ela está recebendo, a pombagira que ela está recebendo, e ela entra numa loucura e ela começa a ter uma crise com isso e começa a entrar no mundo de drogas e de perdição. De sexo também. E de sexo. Filme de terror, praticamente. Na verdade, quando eu escrevi isso, foi o resultado do curso de roteiro que eu tinha feito com o Newton, e que o Newton falava assim, olha, provavelmente vocês não vão conseguir emplacar nenhum roteiro mesmo, amigos, porque, vamos ser sinceros, é muito difícil. Mas já que vocês criaram uma história de série, que não vai virar série muito provavelmente, eu estimulo vocês a transformarem isso num romance, em livro, em conto, vai em frente. Aí eu fui fazer e eu estava numa ânsia muito grande de lançar a qualquer custo. Então, foi feito assim com uma catarse, foi feito tinha muitos dos meus demônios, das minhas sombras naquilo, que era coisa minha mesmo, as minhas obsessões. Você várias coisas. E alguns buracos também no enredo da coisa, que se você ler com atenção, você fala, isso aqui tá errado. E que foi assim mesmo, e que de certa forma ele cumpriu o papel ali de ser terapêutico, de soltar aquilo ali que estava em mim. E desde que eu escrevi aquele livro, aí eu comecei a me interessar mais mesmo por me aprofundar em temas, em estudar mais essa área de roteiro. Então foi isso, na verdade, né? E o segundo, como é que é? Esse que o Girassóis? Girassóis de Mas é bom, viu, Jess? O Macumba Rock é bom. É intenso. O meu Nelson Rodrigues, assim, tem essa pegada bem pesada mesmo, tem no inferno da loucura, a pessoa na droga, viciada em sexo. É duro. Um negócio assim. Você transmuta bem. Tem esse gênero também, ele transmutar mostrando, né? E aí você tem que dar uma remoída na entranha. Eu tenho um desde que um pouco assim, que é o Comunhão. O Comunhão também tem um pouco assim do coração nas trevas, assim, né? Então, descer do inferno, literalmente, né? Mas eu subverto no final, porque, de novo, né, não nihilista, então tem uma redenção. Assim, claro. Eu sempre gosto de apontar para né? E terminar no não, o negócio tem eu o final de Macumba Rock, não é dando spoiler, mas ele acaba tendo essa coisa de redenção. Sim. E o novo? E esse livro novo, ele foi lançado com um título, depois ele mudou de título. E ele está em análise agora numa editora que eu não vou citar qual, mas eu posso falar mais ou menos sobre Girassóis de Maromba, que foi o nome que eu dei, e depois ele foi mudado para Brida, foi para o Inferno. Um romance na estrada. Você acha que estrada. Você pode ser processado pelo Paulo Coelho? Assim? Não, acho que não. Um romance na estrada, um romance pelas estradas do Rio de Janeiro, um romance com a bruxa pelas estradas do Rio de Janeiro. Que conta a Ele história... pegou a Brida. Que conta a história do que aconteceu. Ou ela falava que era a Brida, mas ninguém sabe. Não, mas o Girassóis da Maromba é mais bonito, eu acho. Você prefere a Brida foi pro inferno, mas a Brida, pô, é uma marca do Paulo Coelho. Como você tá... Saudades, Paulo Coelho, um abraço, você tá ótimo. Abraço, Paulo. Talvez uma visão marqueteira, talvez seja... eu achei bonito. Mas você gostou do nome Girassóis de Maromba? Vou te mandar um livro. Porque aí eu publiquei esse Girassóis de Maromba independente pela Amazon. Não é o mesmo livro. É o mesmo livro, na verdade. E aí a gente fez algumas assim. mudanças, algumas coisas na editora que está estudando comprar, mas o livro continua à venda. E a ideia é que esse livro é igual, por exemplo, aconteceu ali com Quase Famosos, que o próprio diretor do filme foi o repórter da revista Rolling Stone quando ele era pivete e tal, ele teve a chance de escrever uma matéria para cá, uma coisa meio parecida com isso, e ele teve que lidar com pessoas do meio do rock and roll, e aconteceu isso comigo também, né? Então é uma viagem na minha juventude em que eu acabei no Paraíba Esconde de Mauá, depois que meu pai morreu e a minha namorada deu um pé na bunda. E eu tava numa puta crise, eu juntei uns amigos e a gente, com o dinheiro do seguro do pai, foi gastar isso com sexo, drogas e rock and roll numa estrada, e foi parar na Esconde de Mauá, Maromba,
E eu tinha um amigo que era o sósia do Mick Jagger e tá mulher. Você me contou essa história várias vezes, eu li o livro, você tem a história toda. E aí eu conheci faltou o Serguei também participa do... Não, o Serguei não. Faltava o Serguei, Podia pôr o Serguei. Põe o Serguei, uma boa ideia. E aí a gente conheceu a Brida e a filha dela, e a gente foi pegar a estrada, ela queria ir pro Rio de Janeiro, então a gente tava de Maromba, a gente saiu, colocou os 4, né, eu e a Brida, eu ficando com a Brida, esse meu amigo ficando com a filha da Brida. E a gente foi parar no Rio de Janeiro, em Copacabana. Quase incestuoso, assim. Tanto é que rolou uma orgia e tudo. E na hora de voltar pra casa, a gente foi fazer um bate-volta. Muita droga, muita pensão, muita loucura. E na hora de voltar, pintou a ideia de vamos parar num motel pra descansar, porque ninguém aguenta mais dirigir, a gente tá tudo travado, vai acabar sofrendo um acidente. E aí a gente parou no motel. No dia seguinte, a primeira que vazou foi a filha da Brida, porque ela tinha um namorado traficante que ela tava traindo com esse meu amigo. Ela foi atrás desse cara. Caramba! Ela foi atrás desse cara. E o meu amigo falou assim, você não me emprestaria a chave do seu carro? Porque eu preciso sacar um dinheiro, que eu vou te ajudar aqui nas contas. O cara sumiu com o carro. O cara sumiu com o meu carro. Aí ficou eu e a Brida no hotel, vivendo uma espécie de esperando o Godot. Nossa! Então fica nós dois conversando, trocando uma ideia. Ela me leva pra fazer uns rituais na cachoeira. Quase um Hunter Thompson, assim. Quase um medo e... Né, o Medo de viu Las Vegas, assim, né? Foi uma coisa meio assim, meio livre. Aí vocês foram fazer rituais na cachoeira, assim. Aí vamos fazer rituais, ela me levou, ela queria que eu conseguisse conectar com o meu amigo e ela fazia, e ela me instruía umas meditações, umas bruxarias dela. Mas aí o carro voltou, o cara depois de muita subiu. briga, a gente decidiu voltar para o Visconde de Mauá. E aí o final do livro vai dar um spoiler. Não vai dar spoiler. Tá ótimo. Divertido. Essa é a ideia do livro, assim. A última, Felipe, porque a gente tá fazendo essa campanha do Vale Nada, eu queria saber. O que você acha que está acontecendo com a novela da Globo? Por que a novela da Globo não está mais conseguindo conquistar o público? Precisa. Bom, é o óbvio, né? Deixou de ser entretenimento, deixou de ser. Virou pauta, né? Virou palestra, né? Telecurso segundo grau. Tá me lembrando mais telecurso, lembra aquela telecurso segundo grau. Não interessa mais a ficção, não interessa mais a pregação. Fica pregando, tá. Tem que ticar lá todas as caixinhas, assim, né? E não, tem algumas coisas, assim. Primeiro, realmente, né? Com o tempo, né? A mudança do consumo, né, da tecnologia, a rede social, né, essa fragmentação tem isso, assim, né, antes era mais massificado, né, agora tem isso. Agora, é isso, eles perderam completamente o foco, porque virou uma empresa estatal, né. E tem um lado... empresa estatal, entendeu? Ela tem que fazer propaganda do governo. Fazer propaganda. Da ideia do governo, assim, nem do governo, né? Do sistema, né? Sim, Ideologia oficial de todo o sistema. Sim. Vale tudo tá dando quanto de audiência, mais ou menos? Tá dando 21, tá mantendo... No seu tempo, a novela que você fazia batia 40, mais que 40, 7 horas da noite. Mais. Não, Vale Tudo tá... Era pulverizado o negócio. Mas não é só questão de audiência, é também audiência, claro. Mas assim, a repercussão também é completamente nada, né? Ela só repercute em quem assiste, é só quem não conseguiu mudar de hábito. O que aconteceu? Tipo, vai a pessoa que não mudou de televisão. Então não conseguiram conversar com nenhuma população, só perdeu completamente. Se não tivesse na Globo, essa novela, alguém assistiria? Fica a pergunta. Tá muito se tivesse concorrendo com as outras séries, alguém assistiria? Não, só assiste pelo hábito de manter a TV ligada. Então não tem, ninguém, esse público eu acho assiste. Que é crônica de uma morte anunciada. Assim, e é impressionante uma empresa. Eu fico impressionado. Eu acho que não vai reverter, assim. Não, é meio triste, né? Porque assim, independente do tamanho da novela, é impressionante gente, a novela era um patrimônio nacional. Perder a novela é igual perder a seleção brasileira para mim. É um negócio que era o que dava a união da nação, a gente conversava sobre nós. Então é um negócio importante para a nação brasileira. Mas é isso. A hora que você perde essa... Se a gente conseguir extrair qualquer tipo de reflexo, né, de uma fragmentação mesmo, né, então reflete um pouco mais, de novo, eu acho que é necessário, cara, porque tem coisas que
que ídolos precisam ser destruídos. Claro. Assim, não, mas agora, graças a Deus, voltamos a fazer novelas, não é só na Globo, vários produtores, Sim. e novelas que conseguem audiência e repercussão nacional. Sim. Aqui em 2030 Porque eu não sei se você Vale viu, Nada mesmo foi um sucesso. Lá nos idos de, sei lá, 2000 e quanto, que participamos de uma reunião, né, onde muita gente falava assim, nós precisamos entender para subverter, né, como que a gente vai conseguir entender esse povo, né, a gente precisa entender para subverter. Não, né? Quando eles pensavam, esse pessoal da elite woke, esquerdista, sim. Quando eles falavam, vamos sair da bolha, eles estavam querendo dizer o seguinte, eles estavam querendo dizer que eles iam conseguir pregar para convencer você da ideia dele. Ele não estava querendo conversar com você. Não. Ele estava querendo assim, vou entender qual que é a minha... manipular, na verdade. Manipular. Né? Eles queriam manipular quem não era eles. Essa bando de gentalha, né? Gentalha. Essa gentalha. E eu acho que eles entenderam que essa gente não era tão manipulável assim. Né? Isso você falou de emprego público também, é uma coisa que eu fico muito impressionado de pensar, porque a Globo virou uma empresa... É difícil falar com essa clareza, mas acontece muito com empresa grande isso. Vai criando critérios muito internos. Então, o bom aluno, o bom funcionário, o fotinho do McDonald's, o que repete a ideologia do chefe, o puxa-saco, de todos os tipos, esses cresceram mais do que as pessoas de fora. Eles foram perdendo o contato com a realidade. A massa encefálica, não, mesmo contato com a realidade. Os autores, os grandes autores foram perdendo essas pessoas, né? Foram perdendo os autores e perdendo a capacidade de ter contato com a realidade mesmo, de sentir a energia do povo, de ser antena social. Porque acho que talvez o hábito de algumas décadas achavam assim, qualquer coisa que a gente fizer, eles vão consumir, né? Não, e tinha essa coisa de deixar os funcionários padrão, né? Que se pega na época do Roberto Marinho, ele era de direita e deixava a gente de esquerda escrever. Sim. Porque o importante é a arte. Ele estava mais preocupado com o cara escrever bem e dar audiência. Mas teve um problema quando vendeu a alma, quando ele faleceu, que não dava. Foi a Globo Par, entendeu? Eles tinham uma dívida muito grande. Aí eles fizeram um pacto faustiniano com um certo partido que deu muito dinheiro do BNDES para não executar a dívida. E isso, eles ficaram presos. Né? Então, ficaram presos. Eu gostava de ser preso também. Daí ganharam muito dinheiro, né? Porque muita verba de estatal, né? Petrobras, Correios, Caixa, muito dinheiro. E é isso, né? O problema é que é isso. Eles antes era uma emissora que também arrecadava do quê? De audiência. Ela deixou de arrecadar de audiência e passou a virar uma... propaganda estatal. Não quero usar a palavra, né? Mas é uma raminha, virou uma raminha do partido, assim. Puxadinho. Né? Uma agência de comunicação. Uma empregada do... né? É isso. É impressionante, é muito triste. Mas graças a Deus a TV brasileira recuperou aqui nosso... E o Vale Nada foi um sucesso. A gente fez em 25, uma novela vertical. A gente fez, tirando os bastidores. A novela foi um sucesso, Perdidos, fizemos várias. E a gente hoje tem novelas muito boas no Brasil, graças a Deus. Se livrando daquela chatice. Inclusive, Felipe nunca mais quis fazer novela com nós, já faz participações maravilhosas, né? Cada participação dele bomba, que hoje é um dos atores mais reconhecidos. Eu tenho meu clone, né? Que você cedeu para nós. Eu cedi o clone. Feito cunhado. Gratidão, Felipe. Quer dar uma mensagem final? Já falamos bastante dos livros, né? A mensagem é que quem quiser conhecer, né, os meus quadrinhos, eles ainda estão presentes. O mesmo site que eu abri lá anos atrás, que é felipefogose.com, né? Então lá o pessoal vê as artes, vê as sinopses, pode adquirir. Não é faliu, né? Uma empresa chamada Amazon, quem diria, né? Não existe mais. Mas na época tem, 25 tem. Então, nunca. Mercado Livre também é outra que não existe mais. Então não é diretamente o meu site que continua, né, funcionando bem, graças a Deus. Bombou, hoje em dia é um dos maiores, né? Já com 300 títulos, todos com mais de 20 milhões de tiragem. E é isso, então quem quiser conhecer, né, os quadrinhos estão lá. E também o Rodeio Rock está disponível ainda no catálogo antigo lá da Netflix, assim, né, nas comédias românticas clássicos modernos. Clássicos modernos. Obrigado, Felipe, gratidão. Sigam, compartilhem, dêem uma olhada aí e acompanhem todo o processo. A gente está
dando aulas de roteiro, brincando e discutindo também a nossa vida. Valeu!